Eu demorei até um pouquinho a mais para começar a gravar o pós-jogo, porque eu tava tentando abaixar minha adrenalina, tava me sentindo mal, com um pouco de dor no peito, não sei se atacou minha gastrite, não sei se, sei lá, meu coração acelerou, mas eu não tava me sentindo muito bem e bebi um pouco de água aqui, tentei esperar abaixar a raiva um pouco para começar a gravar. E eu queria começar esse pós-jogo de hoje um pouco diferente, aproveitar que o assunto está em alta, e antes que me interpretem mal, isso aqui não é um deboche, isso aqui não é uma alfinetada, uma indireta, não. Eu quero só abrir um leque para a gente falar da gente, do torcedor vascaíno. Pô, Diguinho, você está falando do quê? Vou explicar. Com 1 ano e 8 meses no Vasco, foi o tempo exato que o Felipe Coutinho passou no Vasco, e ele saiu daqui alegando problemas de saúde mental. O Coutinho é página virada, esquece esse assunto, já foi. Tudo que tinha para falar sobre o tema eu já falei, não retiro uma vírgula do que eu disse. Que ele cuide do problema dele, isso é muito sério, isso não é brincadeira, que ele se restabeleça, seja muito feliz. Só que eu queria usar o tema para falar da gente. O Coutinho com 1 ano e 8 meses desenvolveu, teve ou estourou aqui um problema de saúde mental. E a gente? Como é que tá a sua saúde mental que tá me assistindo em casa? Você tá bem? Você tá com a sua cabeça boa? Qual os tipos de sentimento que o Vasco desperta em você como torcedor? Porque, cara, eu sou um cara calmo, tranquilo, educado. Sou um cara que não sou de ficar xingando palavrão. Só que o Vasco, ele consegue me tirar do sério num nível que quem me ouve, meus vizinhos aqui, ou alguém que eventualmente me vê assistindo um jogo de futebol, um jogo do Vasco, o cara deve achar que eu sou um maluco, um psicopata, um transtornado, um delinquente, um fora da lei, alguém que agride os outros, sem educação, porque o Vasco é capaz de fazer isso com uma pessoa, cara. O que foi a assistência que o Paulo Henrique deu pro Neymar fazer o gol da vitória do jogo de hoje? Cara, o Santos não fez nada. O Santos não jogou P nenhuma para ganhar do Vasco. O Vasco continua sendo um time irritante, nojento pro seu torcedor, que todo jogo o Vasco, com facilidade enorme, entrega gols ao adversário. Um balão, uma bola viajada pro Neymar. O Vasco tinha 2 defensores contra 1. O Neymar já não tem a mesma velocidade, não tem a mesma explosão. Toda vez que ele tenta dar o tapa e arrancar, nego tira a bola dele como quem tira de uma criança. O Saldívia estava inteiro na jogada. O Paulo Henrique simplesmente me resolve subir, trombar com o zagueiro do Vasco, e ele ajeita a bola de cabeça pro Neymar fazer o gol. Inacreditável, cara. Inacreditável. Jogo morto com farofa. O Santos entregue, o Santos jogava nada. Um balão pro lado, o PH me faz a merda que ele me faz, e o Neymar que é gênio, Neymar é gênio, sozinho, sem marcação, sem ninguém, mano a mano com o goleiro. Pra finalizar, você não precisa de saúde, de força, de nada disso. É talento puro. Você minimamente tendo alguma condição de ficar em pé, isso não atrapalha a tua finalização. E isso o Neymar continua tendo de maneira genial. Quando ele faz o primeiro gol, quando o Moisés abre a bola nele, antes dele chutar, eu falei, é gol, pô, esquece. É gol, o jogador do talento, da capacidade dele, recebendo essa bola na diagonal, ele vai dar uma chapadinha na bochecha e esquece. E não deu outra. Antes dele finalizar, eu falei, gol. A bola entrou, ele ajeitou o corpo, virou o pé e chapada e esquece. Talento. E aqui só um breve comentário, era esse tipo de coisa que eu cobrava do Coutinho. Eu já sabia que ele, assim como o Neymar, não ia pegar a bola, não ia arrancar, não ia driblar 2, 3, porque o físico esfarelou, eles não tem mais isso. Mas o mínimo, às vezes, com a finalização, um passe, isso aí você não precisa do físico. O Neymar, mesmo se arrastando em campo, conseguiu em 2 momentos específicos, onde ele precisou só do talento e não precisou da saúde, ele foi lá e botou o jogo debaixo do braço. Se você tira os gols e analisa o jogo como um todo, Neymar não fazia um bom jogo hoje.
Mas enfim, craque, bota a bola debaixo do braço e resolve. Só que é desesperador torcer pro Vasco. Aí outra questão, a gente falou aqui de saúde mental, como é que anda a cabeça do torcedor do Vasco, há anos e anos e anos só se lascando. Cara, a gente acaba o ano vice-campeão da Copa do Brasil, jogando melhor que os nossos adversários, por erro individual aqui, acolá, falta de capacidade para matar o jogo, a gente perde um título em casa. Aí, o que você imagina? Cara, eu tenho uma base aqui, esse time já mostrou que tem capacidade. Teve uma sequência ridícula depois de uma arrancada de 12 jogos, que a gente perdeu um ou foi 2 jogos. O time tomou aquela sequência de 7 derrotas, a gente fica muito naquela de que, pô, acho que os caras começaram a focar na Copa do Brasil, relaxaram no Brasileiro, tanto é que quando precisou, meteu os 5 gols no Inter e goleou em São Januário, e na hora do vamos ver pra Copa do Brasil, os caras jogaram bem. Tudo bem que o Ryan saiu, que era o craque do time, o Verratti eu nem boto nessa equação, porque já era reserva, já tava mais irritando do que outra coisa, mas o time do Vasco parece que acabou. Parece que acabou. Aí a gente fala, pô, a janela foi boa. Brenner, pô, tem excelente serviço prestado no São Paulo, no Cincinnati em 2 oportunidades. O Rinestrosa, enquanto estava no Atlético Nacional, era um dos melhores jogadores da América do Sul. Todo mundo no Brasil queria. O Santos já tinha tentado, o Fluminense já tinha tentado, o Boca tava com o negócio avançado. O cara chega no Vasco, parece que ele desaprende a jogar, pô. Toda bola que bate no pé do Rinestrosa, a jogada morre. O cara é um cemitério de jogada, pô. O Paulo Henrique é convocado para a seleção brasileira com méritos, apesar de, na minha visão, nunca ter sido um jogador de seleção brasileira, mas o momento das laterais é tão ridículo. E ele era um cara que estava apresentando um bom futebol. Ele estreia jogando muito, faz gol e tal, deixa uma boa impressão, e o futebol do cara acabou, pô. O Paulo Henrique jogando hoje é constrangedor, cara. Não acerta um cruzamento. Tá patético. E é sempre o melhor que tá no banco. Bota o Puma. Ah, mas o Puma cruza, chuta, vai bem, mas marca mal. E o time é uma teta defensivamente. É difícil, cara. É muito difícil. Entra treinador, sai treinador e não muda. O menino que comandou hoje é auxiliar, não vai ficar, não vou botar culpa nele aqui também. Só que e aí, mano? O Diniz saiu, o problema não era o Diniz, tudo era culpa do Diniz. O time hoje fez a mesma merda. Os zagueiros do Vasco hoje, eu acho até que o Robert Renan subiu de rendimento. A gente falava mais do jogo dele com o pé. E hoje ele tá muito bem marcando. O Saldívia, que eu acho também que tem jogado bem, mas sempre tem um momento que parece que dá um lapso assim, e os caras têm que dar uma paçocada. Teve uma bola aqui na direita que o Saldívia foi sair driblando já no final do jogo, ele tava fazendo um bom jogo, marcando bem, saindo jogando, às vezes de vez em quando acertando um drible ali, quebrando linha. Do nada ele vai sair driblando, perde uma bola, gera um perigo pra gente. Uma bola que vem na esquerda aqui, tem um cruzamento lá na direita, o menino domina e na hora de chutar, chuta por cima, graças a Deus, podia ter tomado o gol. Tem um lance do Robert Renan que ele vem, vai tentar achar o passe, acha o pé no pé do cara e gera um contra-ataque. Se eu não me engano, é a jogada que ele mesmo vai roubar a bola do Neymar depois já lá embaixo. É assim, desesperador. O Andrés Gomes, que a gente sabe que é de longe hoje o melhor jogador do Vasco, tem hora que ele mesmo irrita, cara. O Lucas Piton hoje umas 3 vezes passou sozinho. Sozinho. E ele não toca pro Piton nem ferrando. Eu não sei se ele não gosta dele, eu não sei se ele acha o Piton cabeça de bagre, eu não sei, irmão. Mas o que tem de vezes que o Lucas Piton passa, vai no fundo sozinho pra receber e o Andrés Gomes não toca. Teve uma bola que o Piton passou, ele puxou pra dentro, ele tentou cruzar a pé da bola de 3 dedos, mas não tocou a bola pro Piton. Aí depois ele vai no fundo, toca a bola pra trás, o Barros faz o gol. Aí você meio que dá uma passada de pano ali, ele tenta o jogo todo. Tem um lance no segundo tempo, que ele pega a bola e ele dribla 1, 2, 3. Cara, já tinha um jogador aberto sozinho, acho que era o Rinestrosa na direita. Era só ele já tocar a bola, ele já tinha driblado os jogadores que era pra driblar. Aí ele tenta segurar mais a bola, segura. Aí nego, porra, faz a falta nele. O Vasco parece um bando, cara. Parece o Nuno Moreira hoje é -1 em campo. E outra coisa,
A gente está matando um dos melhores jogadores do elenco do Vasco. Se for para ele jogar na direita, tira, ele não sabe jogar ali. Agora custa inverter ele e o Gomes um pouquinho. O Gomes não é o Robin, não é o Ribéry, não é o Neymar, não é esse cara que é exímio de fazer o drible pra dentro e chapar a bola na gaveta ou dar uma porrada igual o Douglas Costa fazia muito e fazer o gol. Ele é o cara de driblar e cruzar, ele tem mais assistência do que gol. Se você botar ele pra direita, ele vai continuar driblando pra cruzar e ele cruza bem com as duas pernas. Se ele sentir que o drible é pra dentro, ele vai trazer pra esquerda e vai cruzar com a canhota, ele cruza bem com as duas pernas. Custa botar o Nuno na esquerda? Ah não, o André está bem na esquerda, então tá bom, então tira o Nuno do time, cara. Porque ele é menos um e a gente está matando um dos melhores jogadores do Vasco. Para ele continuar jogando na direita todo torto ali, deixa ele no banco, que pelo menos ele vai entrar fresco e você tem uma boa opção no segundo tempo. Porque você nem tem ele de opção no segundo tempo e nem tem ele começando. É desesperador ver esse time do Vasco jogar. A gente ainda não entrou em março. Olha que maluquice. A gente fala que o Vasco tem o melhor elenco desde 2012, só que na prática, o treinador do Vasco não aguentou 13 jogos, caiu. Os jogadores que ele pediu estão aí e ele foi mandado embora e deram autonomia para ele montar o time. A gente está já numa crise. O Vasco é o pior time do Campeonato Brasileiro com 5 rodadas, tendo 6 times com jogo a menos, cara. O próximo do jogo da gente é contra o Palmeiras, velho. Líder do campeonato. É outra porrada. E se jogar a bolinha que jogou hoje, vai tomar 6, igual o Vasco meteu no Santos ano passado. Qual é a expectativa que eu tenho para Vasco e Fluminense domingo, cara? Não que o Fluminense seja um grande time, é um time bem encaixadinho, vive um bom momento, tá muito certinho. Só que o problema é o Vasco, cara. O Santista tava hoje aí pedindo a cabeça do presidente, querendo que o treinador fosse demitido, fazendo protesto lá na escola lá do presidente, querendo a cabeça de todo mundo, e o Santos hoje ganhou do Vasco, cara, sem fazer força. Uma jogada nossa, uma jogada de ataque do Vasco, o Vasco vem, o Piton abre a bola aqui no Mendes, o Mendes acha o Nuno acha o PH dá um drible da vaca, acha o Spinelli dentro da área, o Spinelli vai fazer o pivô, perde a bola, não chuta, não toca a bola pro Rojas que estava pedindo a bola atrás dele. O Vasco consegue tomar uma transição começada inclusive pelo Neymar. O Neymar vai sair para receber essa bola, gira, toca a bola no Bom Tempo, o Neymar sai atrás do Bom Tempo, já com dificuldade de sprintar. Ele vai correndo, a bola sai do Bom Tempo pro Moisés, ele passa, ninguém acompanha o Neymar. E aí o Moisés rola a bola pro Neymar sozinho chapar e fazer o gol. Eu não sei se o problema do Vasco é técnico. Se for técnico, a gente é um bando de burro, a gente não entende nada de futebol. Porque a gente fala que esse time é bom, que a gente tem boas peças. Se o problema do Vasco é espiritual, aí lascou mesmo, irmão. Porque aí não tem o que fazer. O que eu vou fazer? O que você vai fazer? O que a instituição vai fazer? Porque é loucura, velho. Parece que a gente é um clube amaldiçoado, cara. O Garré sai daqui, vai lá pro diabo do Salônica lá e faz um gol de Pelé, pô. Pega a bola na direita, driblador, dá uma chapada na gaveta e faz o gol. O Chorão, mimadinho que tava aqui, o canhotinho lá, o Orediano, sai daqui, vai comer a bola na MLS lá no Cincinnati e é vendido pro México. E aqui o cara não consegue jogar também, alega problema psicológico e vai embora, pô. Ah, cara, eu sei que assim, tá muito difícil acompanhar o Vasco, tá muito difícil viver o ambiente do Vasco. Todo mundo se odeia, todo mundo se xinga. Aí, cara, é um manicômio, cara. É um manicômio torcer pro Vasco e viver o ambiente do Vasco. Tem eleição no final do ano, daqui a pouco começa. Os politiqueiros já começam. Aí, cara, assim, é loucura, mano. É loucura. É loucura. É desesperador, velho. Eu sou um jumento, eu sou um burro. Eu sou um idiota, cara. Porque eu falei que esse era o melhor elenco do Vasco. Me desculpa, eu sou uma mula, um imbecil, um quadrúpede por achar que esse time aí, que esse elenco contratado era bom. Porque tudo que eu vejo em campo é qualquer coisa menos bom. Porque o PH fazer o que ele fez hoje. Porque os jogadores do Vasco errarem passe
como eles erraram hoje, não é normal. Não é normal. Não é normal. Cara, é assim... É angustiante, cara. É angustiante. E a sensação que você fica, você pode contratar o melhor jogador, você pode contratar o melhor treinador, parece que a gente é um clube condenado ao fracasso. O Clube de Regatas Vasco da Gama respira fracasso. A gente respira o fracasso. A gente é campeão de fazer vexame. Amanhã tá o Neymar estampado em todos os jornais. Neymar voltou, notícia no mundo, faz 2 gols, decide o jogo. Quem não viu o jogo acha que o Neymar voltou, é o extra sério que sempre foi. Não, cara, o Neymar jogou nada. Mas ele é gênio, craque da bola. O melhor jogador que eu vi da minha geração depois ele do Ronaldinho Gaúcho. Monstro. Ele, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Messi, bota esses 4 num bolo e separa do resto. É genial. Só que ele foi genial quando precisou ali num espacinho curto, só usar a capacidade dele de finalização. Com a direita, com a esquerda. O resto do jogo, ele não estava jogando nada. Mas o Vasco, o grande Vasco, a mãe que é o Vasco, o Vasco é a ONU do futebol brasileiro. É a caridade, cuida de todo mundo. Você tá na merda, marca um jogo com o Vasco, que a gente te ressuscita. Você é um centroavante que não faz gol há muito tempo, é o teu momento de brilhar. Você é um zagueiro que tá sendo xingado de paçoqueiro, você não vai tomar gol. Você é um goleiro frangueiro, você vai sair daqui sem ser valado. O Vasco é capaz de ressuscitar tudo quanto é defunto, cara. Parabéns aos envolvidos. Vocês deviam ter vergonha na cara, cara. É ridículo o que vocês estão fazendo. Olha, eu já vi o Vasco jogar com caminhão de salário atrasado, treinando lá em São Januário atrás do gol por falta de estrutura, empresa que fornece alimento, parando de abastecer alimento porque o Vasco não paga, a luz cortada, falta de água com caminhão-pipa chegando lá. Tudo. Você tinha todos os motivos do mundo para alegar a desgraça que o Vasco vivia. Eram elencos desgraçados, era falta de estrutura. Beleza, irmão. Beleza. Agora, e agora? A gente tem um CT que não é primeiro mundo, não é o CT do Palmeiras, do Atlético, do Flamengo. Não é ainda. Mas é um CT hoje muito melhor. Os salários estão em dia. Tem jogador no Vasco que ganhava mais de 1 milhão, jogador que ganhava próximo de 1 milhão. Tudo em dia, viagem de voo fretado, tem as melhores estruturas, contrata esse jogador todo ano. O Vasco é o 3º clube brasileiro que mais gastou dinheiro na janela de transferência. A culpa é de quem? É minha? É sua? É do presidente? É do treinador que saiu? É do jogador? De quem é a culpa? De quem é? Eu só sei que eu não aguento mais, irmão. Aí eu volto na resenha do começo do vídeo. Saúde mental é o que o torcedor do Vasco precisa. A gente precisa de paz. Eu não quero ser campeão brasileiro porque eu sei que o Vasco não tem time para isso. Eu não tô pedindo pra gente se classificar pra Libertadores esse ano. Eu só quero ter um ano em paz, cara. Cheguei na semifinal do Carioca, caí pro Fluminense, avancei, perdi a final pro Flamengo. Cara, é normal. Agora, no Campeonato Brasileiro, eu só não quero ser humilhado, velho. De novo. Aí tá o Vasco de novo aí nas páginas esportivas como o clube que tá na zona de rebaixamento, que é a lanterna do campeonato. O vascaíno já virou um torcedor pessimista, um torcedor amargurado, um torcedor desesperado, que agora ele já tá, meu Deus, a gente vai cair de novo, a gente vai brigar contra o rebaixamento o ano todo, a gente tá com uma vitória na próxima rodada em uma combinação de resultados, a gente pode cair lá pra 12º lugar. Só que é um inferno eu estar com a 5ª rodada, a 3 rodadas na zona de rebaixamento, velho, com o meu clube na lanterna. Eu não consigo ganhar da Chapecoense, eu não consigo ganhar do Santos em crise. Eu empilho um monte de finalização contra o Bahia. Aí, cara, olha como é que é a vida. O Bahia ganha o jogo do Vasco em São Januário, de um escanteio, que o Everton Ribeiro bate uma bola linda, um lançamento fatiado, difícil para um cacete, para a grande área. O Juba, né, vem chapando, bota a bola na bochecha e faz o gol. Aí hoje, acabando o jogo, o Andrés Gomes me bate um escanteio curto pra entrada da área. Caraca, minha vez, né? Minha vez. É hoje que o torcedor do Santos vai espinafrar porque perdeu 3 pontos dentro de casa tomando um gol.
de escanteio batido pra entrada da área e o cara recebe sozinho. Só que uma coisa é o Bahia, é o Três Coquinhos, é o Ibis fazer essa jogada. Ele vai fazer o gol. Mas o Vasco, que parece que é amaldiçoado, tem uma cabeça de bode enterrado naquele demônio lá, o cara bate um escanteio curto, o cuiabano tá sozinho de frente pro gol. O infeliz me seta a porra do pé embaixo da bola e joga a bola lá em São Januário. Aí você se vê pensando assim, mano, por que comigo é assim, mano? Parece que o torcedor do Vasco tacou pedra na cruz, enfiou um chiclete na cruz, blasfemou contra Deus, eu não sei, irmão. Eu só sei que não é normal viver o que a gente vive e tá sendo uma merda acompanhar esse clube todo ano, cara. É cansativo. É cansativo. Tá arriscado o Vasco contratar o Cristiano Ronaldo e o Messi e os dois virar duas merdas jogando no Vasco, cara. Não é normal o que acontece nesse clube, cara. Não é normal. Dá tudo errado. A gente traz um jogador estrela, um cria, jogador internacional. Sempre foi um sonho ver o retorno do cara. Olha como é que a história acaba. Com o cara alegando depressão, saúde mental, saindo pela porta dos fundos. A história acaba ruim pra ele, ruim pra gente, ruim pro clube. O que era pra ser um conto de fadas, pô, uma história legal, ele não precisava ser um jogador extraordinário, arrebentar, mas podia ter um encerramento digno. Pô, veio aqui, ajudou e tal, ele era uma peça útil ao time, mas não, cara, tem que acabar da pior forma possível. O Teixeirinha, coitado, foi lá, abriu mão de dinheiro também, veio jogar a Série B, o cara sai pela porta dos fundos. E o torcedor também, que quando vai cobrar um jogador que ganha muito, coitado dos atletas que não pode ser cobrado não, porque a gente é ingrato. Ah, mano, eu sei que, de boa, mano, eu sei que você vai xingar aí nos comentários, vai me xingar, vai xingar alguém. Sei que a gente é aquela clássica história daquele dito popular de casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem a razão. Você vai me xingar, vai xingar o jogador, vai xingar o Pedrinho, vai xingar o treinador, o Diniz que não tá nem mais aqui. E o importante, a moral da história, é que tá todo mundo na merda junto. E pouco importa de quem é a culpa. A questão é que tá todo mundo na merda e ninguém aguenta mais isso, cara. Então, assim, falar do jogo, falar de parte tática, falar de A, de B, de C, de D, quem joga... Cara, isso hoje é irrelevante. Irrelevante. Eu só não aguento mais ver o Vasco fazer vexame todo ano. Eu não aguento mais todo ano, nem que seja no começo do campeonato, no final do campeonato, no meio do campeonato, em algum momento do campeonato, a zona de rebaixamento vai ser um fantasma na minha e na tua vida. Parece que o Vasco não consegue passar ileso, aí em momento e hora alguma tem que olhar para essa maldita zona de rebaixamento. É muito cedo, não dá pra dizer que o Vasco vai brigar pra cair, que o elenco é uma merda. Tem 5 rodadas só. A gente não entrou nem em março. Só que a gente tá vivendo isso já de novo, porque é os fantasmas, são os dramas, são os desesperos, são as histórias que a gente carrega nesse coro nos últimos anos, mano. Só que eu tô cansado, mano. Eu tô cansado. O Vasco consegue despertar o pior que tem dentro da gente quanto ser humano. Eu não sou assim, mano. Eu sou um cara tranquilo, eu sou um cara de boa, eu sou um cara educado. Mas eu vendo o jogo do Vasco, eu viro um psicopata, um delinquente, mano. Xinga palavrão, dá soco nas coisas, bica. Eu não sou essa pessoa, mano. Mas o Vasco consegue despertar o que tem de pior dentro de você, cara. Deus me livre.